Seja bem-vinda, Fernanda. Tá gostando mais um pouquinho da ilha? Eu tô com saudade. Tá com saudade, vai voltar com certeza. Vamos orar por ela, amém, irmãos? Ela esteve conosco aqui no início do ano, juntamente com o pastor Alberto, ministrando aos nossos corações com a rede de casais. E foi convidada, assim, com muito carinho para estar conosco. Foi muito especial o primeiro dia. Vocês lembram, gente, aqui com a liderança? Foi muito bom. Recebemos no nosso coração a palavra ministrada e tem um pouquinho mais para hoje, não é verdade? Vamos orar. Deus, muito obrigada pela vida da Fernanda, que o Senhor possa guardá-la em suas poderosas mãos. E agora estamos mais uma vez aqui com o nosso coração para aprender do Senhor, ouvir do Senhor e seguir as tuas orientações conforme a tua vontade. Guarda agora a vida das suas filhas, Senhor, ali. Guarda a vida do seu esposo, que também está ministrando no encontro para homens. Que ele ali seja usado por Deus, assim como ela será usada aqui. E já tem sido bênção nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridas. Amém? Meu Deus, como eu sou privilegiada por estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus pelo que Ele já começou a fazer desde ontem, né? Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Se Ele trouxe você aqui, mulher, é porque Ele tem um encontro marcado com você. Um encontro na intimidade, amém? Eu sou a pastora Fernanda, como já fui apresentada, casada com o pastor Alberto. Temos 2 filhas, Antonella, vai fazer 5 anos agora em dezembro. Maria Eduarda, 16 anos, faz 17 anos que vem, né? E elas ficaram lá com minha sogra veio de João Pessoa para cuidar delas, porque o pastor também tinha uma conferência de homens lá na Igreja Batista Nacional do Pina, em Pernambuco. Então, enquanto eu estou aqui, ele está lá ministrando a palavra de Deus. Louvo a Deus, porque eu estou aqui debaixo da bênção do meu marido. Ele que me impulsionou para estar aqui com vocês. E eu louvo a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus sem mais demora. Lucas, capítulo 1, 26. A partir do versículo 26, nós vamos ler até o versículo 41. Agradecer a Deus pela vida das minhas irmãs. Tem uma equipe aí de peso nessa casa, que tem me acompanhado desde o aeroporto. Desde o aeroporto nada, desde lá de Caucaia, com lindas mensagens e orações pela minha vida. Eu louvo a Deus por essa rede de mulher tão linda que você tem aqui, pastora Lana. Mulheres com um propósito, mulheres que realmente fazem a diferença, viu? Muito obrigada a todas pelo carinho, pela Marcele, que tem me maquiado, gente. Meu Deus, eu tenho uma maquiadora. Aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída. Outras versões, cheias do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez nesta hora, Senhor, para apresentar aqui a vida de cada mulher, cada coração, Senhor, que adentrou por essas portas, famintas, sedentas, meu Senhor, pela Tua palavra. Pai, eu quero Te pedir nesta hora, Espírito Santo de Deus, vai adiante, Senhor, nessa ministração, tocando corações aqui de uma forma especial. Toca vidas, toca mulheres, meu Senhor, de uma forma que ninguém poderá tocar. Pai, que as tuas filhas sintam, meu Senhor, a tua presença neste lugar, sintam o teu chamado, sintam a tua marca, e que elas saiam daqui, Senhor, completamente cheias com o teu Espírito Santo. Pai, envia teus anjos a esta casa, para que acampe-se aos 4 cantos dessa igreja. Pai, livra-nos, Senhor, de que essa palavra não chegue aos nossos ouvidos e não entre para os nossos corações. Pai, que esta palavra alcance corações que são terras boas, frutíferas, e que ela venha produzir, meu Senhor, em cada mulher neste lugar, muitos e muitos frutos, para a glória do teu santo nome, Senhor. Eu te peço assim, agradecida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridas, a mulher contemporânea é uma mulher convidada a estar em vários lugares, em vários âmbitos. E ao longo da história, na nossa caminhada, nós ganhamos muitas posições, muitos destaques, muitos lugares que jamais poderíamos imaginar alcançar. Conquistamos voz, presença, influência em muitos ambientes. Ambientes profissionais, acadêmicos, políticos, familiares e ambientes espirituais também. Há décadas atrás, por exemplo, quem imaginaria ver a mulher na política? Isso seria inalcançável. Mas hoje nós alcançamos um lugar na política, não só nacional, mas mundial. A mulher hoje, ela está inserida na política. Ela está neste lugar que jamais poderíamos pensar em estar. Hoje estamos em lugares de destaques. A verdade é que esses lugares foram desejados por muitas de nós, por muitas mulheres. Mas eu quero convidar você, mulher, a estar num lugar, a almejar um lugar que é o balizador para todos os ambientes que você possa almejar na sua vida. E esse lugar é o lugar da intimidade com o Senhor. É esse o lugar que eu quero te convidar a entrar nesta noite, porque esse lugar, ele precisa anteceder a todos os ambientes pelas quais estamos inseridas. Este lugar é o lugar da intimidade com Deus. Simplesmente porque este lugar vai ser o sustentador para todos os outros ambientes da nossa vida, para todos os lugares da nossa vida. O lugar da mulher, o lugar da mãe,
o lugar da profissional, o lugar da dona de casa, o lugar da gerente, o lugar da gestora, da líder, da pastora. Este lugar, o lugar da intimidade, vai ser o sustentador, o pilar que sustenta todos os outros lugares, mulher, que você alcançou. O lugar da intimidade é o primeiro lugar a ser desejado por nós. Então eu quero que você olhe para a mulher que está aí do seu lado e diga para ela: entra no lugar da intimidade com Deus. E eu não poderia deixar aqui de citar a mulher de Provérbios 31. Uma mulher almejada pela rainha para o seu filho Lemuel. Quando ela vai falar sobre essa mulher, ela vai ali transcrever, descrever o lugar de uma mulher que dominava todos os lugares, todos os âmbitos da sua vida. Uma mulher que era uma boa esposa, que atendia o seu marido em casa, que atendia o seu marido em todos os outros aspectos que ele pudesse encontrar ou desejar na sua vida. E foi nesse lugar metafísico, nesse lugar invisível, que o Senhor nos chamou para estar, o lugar da intimidade com Ele. O lugar invisível, mas real. É um lugar metafísico, mas é um lugar que vai reger toda a nossa vida. E aí você pode dizer: pastor, eu não vejo a Deus. Eu não vejo a figura de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que nós podemos sentir essa presença. Nós podemos sentir o nosso Deus no âmbito espiritual. E é por isso que eu quero dizer para você nesta noite, mulher, a intimidade com Deus começa no reino espiritual. É esse lugar que eu quero te convidar a entrar nesta noite. É esse lugar que eu quero te convidar a mergulhar nesta noite. Então começa a sair do lugar do natural. Sabe por quê? Não foi para este lugar que Deus te chamou. Não foi apenas para este lugar que Deus te comissionou, mulher. E sabe qual é o nosso maior desafio hoje? É sair do natural, sair do material, para se comprometer no reino que é espiritual, a intimidade com o nosso Deus. Dito isto, a gente entende que o lugar da intimidade é um lugar de receber. Maria agora estava recebendo a visita de um anjo. E esse anjo não tira nada dela. Muito pelo contrário, esse anjo dá a ela um anúncio que mudaria toda a história da humanidade. Então a gente entende nesta noite que o lugar da intimidade com Deus é um lugar que a gente recebe. É um lugar que tem uma dinâmica de dar e receber. É um lugar de receber aquilo que o Senhor tem para nós na intimidade com Ele. É lá na intimidade que eu vou receber as promessas. É lá na intimidade que eu vou receber direção. É na intimidade que eu recebo consolo, providência e poder de Deus na minha vida. Veja o quanto que esse lugar é importante, mas muitas vezes negligenciado por nós. É um lugar negligenciado. Muitas vezes somos convocadas por este mundo, convocadas pelas circunstâncias da vida a ignorar esse âmbito que é o âmbito espiritual, o lugar da intimidade com Deus, para ficar apenas regida por um âmbito material, um âmbito corruptível, um âmbito que vai acabar.
Eu não posso estar apenas no âmbito material. A minha visão, ela não pode ser resumida apenas no que eu vejo, mulher. Então o desafio, a chamada de Deus para nós nesta noite passa a olhar para um âmbito muito mais além daquilo que os teus olhos podem ver. Passa a olhar para o âmbito espiritual, o lugar da intimidade com Deus. Porque é este lugar que o Senhor quer te colocar para que você possa receber. E é por isso que o título da nossa mensagem hoje é Intimidade, o lugar de receber. Este lugar de receber que o Senhor quer que eu e você venha adentrar nesta noite. Esse âmbito maravilhoso de receber que o Senhor quer que a gente venha colocar os nossos olhos, fitar os nossos olhos nesta noite. E é porque eu recebo do Senhor neste lugar da intimidade, que o texto que nós lemos nos convida a ter algumas atitudes. Eu recebo do Senhor, mas eu apenas não recebo. Eu preciso ter atitudes de quem recebe dele no lugar da intimidade. E a primeira atitude vai estar para nós aqui no versículo 28, que é alegrar-se. Diga aí para a irmã que está do seu lado. Alegre-se no Senhor. Vamos ver o que tem lá no versículo 28. Leia comigo, por favor. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Veja. O lugar de receber é um lugar de alegrar-se. Mas como, pastora? Como que é? Me explica esse lugar. Veja, quem está no lugar da intimidade com Deus, precisa se alegrar. Porque a nossa alegria, minha irmã, ela é uma alegria verdadeira. Nós somos as detetoras da verdadeira alegria. E a alegria de quem recebe de Deus, inicialmente, a sua própria salvação. Não existe pessoas mais alegres neste mundo do que nós. Sabe por quê? Não são as circunstâncias, não são os levantes, não são as doenças que são a causa da nossa alegria. Mas a nossa alegria, ela é baseada num Deus que nos ajuda a vencer todas essas circunstâncias. Então a nossa alegria não vai depender das circunstâncias. Não vai depender se eu estou bem. Não vai depender se eu fui curada ou não. Deus nos convida a se alegrar nele, independente de todas as circunstâncias. E para isso, eu trago para vocês um trecho de uma fala de uma mulher chamada Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma mártir cristã. Ela nasceu em 1412 e viveu apenas até 1431. Olha o que essa mulher vai falar. Ela diz assim: podem arrancar meus membros e expulsar a minha alma do meu corpo. Eu me alegrarei em Cristo Jesus. Veja só. Essa mulher estava sendo levada para a morte. Mas a alegria dela no Senhor, a alegria por estar sendo morta, por amor a Jesus, era tão grande, que ela diz: olha, pode dilacerar o meu corpo, pode arrancar os meus membros, pode tirar a minha alma, arrancar a minha alma de dentro de mim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Meu Deus! Como isso chama a nossa atenção! É uma outra configuração de igreja, é uma outra configuração de mulher cristã. E eu queria que você voltasse os seus olhos para essa configuração. Essa configuração que independe
depende de circunstâncias para se alegrar. Sabe por quê? Porque ela entende que já tem motivos demais para isso. Ela entende que o lugar que ela ocupa no mundo já é um lugar que lhe dá esperança demais para se alegrar. E que ela não depende de exatamente mais nada. Então, mulher, se você é uma mulher que desce na intimidade com Deus, que você está na posição de quem recebe na intimidade do Senhor, a primeira característica, a primeira providência de Deus para você, a primeira atitude que você precisa tomar é alegrar-se no Senhor. Ter alegria nele. Saber que Ele é o suficiente para você. Neemias 8:10 vai dizer assim, ó: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria, ela é do Senhor. E porque ela vem dele para mim, eu ganho resistência. Eu ganho força. Sabe aquela força em meio à doença? Sabe aquela força em meio às adversidades? Sabe aquela força diante daquela postura que você sabe que você precisa tomar e você não tem? A alegria do Senhor é para você, mulher, a sua força. Essa alegria que eu quero chamar a atenção para você, não é alegria falsa. Não é algo superficial, é uma alegria verdadeira, porque é a alegria que vem do Senhor. Então eu falei para você aqui sobre Joana d'Arc, porque ela era uma mulher que estava sendo levada para a morte. E naquela época, todas as mulheres que foram mártires, todas as mulheres que foram levadas para esse lugar da morte, por reconhecer Jesus como seu suficiente Salvador, por acreditar e por falar, verbalizar que eram cristãs, podia o sangue bater na canela, mas elas estavam se alegrando no Senhor, porque Ele era o autor desta alegria. Veja, a alegria do Senhor é a força que eu preciso em qualquer situação. Então, se você, mulher, é uma mulher de intimidade com Deus, é uma mulher que tem descido na busca, na intercessão, nesse lugar da intimidade e recebe do Senhor, você precisa saber que você tem que se alegrar. Não dá para ser triste. Não dá para ser triste nesse lugar. Não dá para viver cabisbaixo nesse lugar. Não dá para viver desesperançosa nesse lugar. Não dá. Você precisa se alegrar. Você precisa estar neste lugar de se alegrar, independente de qual seja a circunstância. Então, minha irmã, segura essa aí que eu vou dizer para você. Se você está no lugar da intimidade com Deus, a sua alegria não pode ser uma alegria passageira. Ela precisa ser uma alegria constante. Entende? Ela tem que ser uma alegria que supera, que transborda, que transporta toda e qualquer situação. Pastora, é possível isso? É possível sim. É possível sim. E você vai entender, porque eu sei que você é inteligente. Se você descobrir que essa alegria do Senhor, ela é a tua força, minha irmã, você vai conseguir superar e transportar qualquer situação negativa que surja para você. Porque ela é chave. Ela é chave para nós. A alegria do Senhor é uma chave que Ele nos dá para abrir portas, para nos colocar em ambientes, para nos transportar de circunstâncias.
A alegria do Senhor é capaz de nos fazer se alegrar acima de qualquer situação. Então, minha irmã, entenda isso nesta noite. Se alegre em Cristo Jesus, porque o lugar da intimidade é um lugar de alegria. Jamais de apatia. É um lugar de alegria, jamais de tristeza. É um lugar de alegria, jamais de desesperança. E a segunda atitude que eu preciso evidenciar na minha vida, se eu estou nesse lugar de receber, no lugar da intimidade, é confiar. E a gente vai ver isso também no versículo 28, que diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O que o anjo estava querendo dizer para ela aqui? Confia. O Senhor é contigo, mulher. Olha o que acontecia agora com Maria. Tudo que o anjo falou para ela era contra a lógica. Era contra a biologia, era contra qualquer forma de se pensar. Porque Maria era uma mulher virgem, era uma mulher desposada, ela não tinha marido. Era uma mulher que estava ali num processo de noivado. Então seria impossível Maria engravidar de um filho, humanamente falando. Então, o que vai acontecer com qualquer pessoa recebendo uma notícia dessa, como Maria? Ela não vai acreditar. Ela vai questionar. Ela não vai entender. Espera aí, 1 mais 1 é 2. Essa conta não está fechando. O que esse anjo está me trazendo aqui não fecha. Então é natural, iria vir a dúvida, o questionamento. Mas aí o anjo disse para ela: olha, Maria, confia no Senhor. Então, minha irmã, quando você não estiver entendendo nada, quando você não estiver entendendo o processo, não estiver entendendo o propósito, não estiver entendendo o motivo, eu quero dizer para você: confia no Senhor. É essa atitude que você precisa ter. Pastora, não estou entendendo nada. Confia no Senhor. Porque vai ter inúmeros momentos, situações, circunstâncias na tua vida que você realmente não vai entender nada. Mas entenda isso nesta noite. Você precisa confiar no Senhor. Maria precisava confiar no recado de Deus, na direção de Deus, naquele anúncio tão precioso. Ela precisava irromper com a lógica, irromper com a situação. O motivo principal para ela confiar, para ela ter confiança em Deus, era porque ela não ia enfrentar essa situação sozinha. Entenda, você não está nessa situação sozinha, minha irmã. Deus não é injusto, entende? Quando Deus ele te permite passar por um processo, você não está sozinha, como foi declarado aqui nesta noite. Entenda, você precisa entender. Não há situação que você esteja sozinha. Deus não vai te deixar sozinha em nenhum processo. Deus não vai te deixar sozinha nessa situação que você está enfrentando. Pastor, eu me sinto sozinha. Não, acaba com isso. Você não está sozinha, não. Você tem a presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus que pode mover os céus e a terra, de um Deus que pode fazer o impossível acontecer, um Deus que move o sobrenatural e que pode fazer você dar um giro de 360 graus para dizer para você, mulher, eu estou contigo. Ele está contigo. A confiança é a prova da intimidade. Se não tem confiança, é porque ainda falta intimidade com Deus. Eu quero dizer para você. Infelizmente é isso. Se não tem confiança em Deus, é porque falta intimidade com esse Deus. Falta intimidade. O lugar da intimidade vai te levar à confiança, mulher.
é a soma do céu. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. Se não tem confiança, tem muita humanidade. Se tem confiança, tem muita intimidade. Escreve aí no teu caderninho. Se não tem confiança, tem muita humanidade, excesso de humanidade. Mas se tem confiança, está sobrando intimidade com Deus. Porque somente quem tem intimidade com esse Deus é que adquire confiança nele. Confiança no processo. Confiança no que ele fala. Independente do que venham te falar. Independente do movimento humano que você possa ver. Vai além desse olhar. Vai além do natural. Entende? É para esse lugar que Deus está nos chamando a atenção nesta noite. Para o lugar do sobrenatural. O lugar da confiança em Deus. Quanto mais confiança, mais intimidade. E eu trago aqui mais uma frase de Perpétua. Uma mártir cristã também. Olha o que ela falou. O que sofro agora é fruto da natureza, mas quando for atacada pelas feras, não estarei mais sofrendo sozinha. Cristo estará comigo. Veja, ela está dizendo que toda angústia que ela possa sentir, sabendo que vai ser lançada na arena, lançada às feras, é muito inferior diante da maravilhosa graça de Deus presente na sua vida. O que essa mulher almejava era a presença de Deus, era a presença do Deus vivo. Tanto faz, tanto fez, se ela morreria. Uma outra configuração, uma outra forma de pensar. Uma forma de pensar completamente diferente para nós que vivemos hoje, nesse tempo. Porque, irmão, quando a morte bate na nossa porta, quando a doença chega, quando a circunstância adversa chega, o que acontece com a gente? A gente treme na base. A gente se preocupa, tem crise de ansiedade, crise de pânico. Um medo aterrorizante. Porque nós não vivemos essa realidade, entende? A realidade de hoje que a gente vive é uma outra configuração. É uma outra forma de ser cristã. Nós vivemos uma outra forma de ser cristã. Mas eu queria trazer esse olhar para você nesta noite, mulher, para que você entenda que o seu lugar não é o lugar do natural. O seu lugar é o lugar da intimidade com Deus. E quem está nesse lugar, minha irmã, adquire confiança no Senhor. Adquire força no Senhor, resistência no Senhor. E é isso que Ele te convida, mulher, nesta noite a adquirir. Confiança nele através de uma vida de intimidade. E a terceira atitude que nós aprendemos aqui no texto que nós lemos, que nós precisamos ter na intimidade, do lugar de quem recebe do Senhor, porque não tem como ser diferente. Se eu recebo dele, eu preciso orar. E a gente vai ver isso lá no versículo 34, que diz assim: então, disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Veja, a presença do anjo simbolizava a presença de Deus. Era o recado do Senhor para Maria naquele momento. E aí, quando a dúvida vem, quando Maria nem entende aquele recado, não entende o processo, não entende o propósito, o que ela faz? Ela vai falar com Deus. Mas como assim, Deus? Não tem como, não tem lógica. Por que isso está acontecendo? Me conta, como que isso vai acontecer? E até um bate-papo descontraído, porque eu aprendi com o tempo que quem tem intimidade com Deus não escolhe palavras bonitas, não. A pessoa é de verdade diante de Deus. Ó, Jesus, é assim mesmo que está acontecendo. É esse a situação, é esse o estado, está aqui. Ninguém está acreditando. As pessoas estão dizendo que não vai acontecer, que não é o Senhor,
que não tem nada a ver contigo nesse processo, que eu vou morrer, que eu vou separar, que vai acabar tudo. Ó, Jesus, é isso aqui que estão dizendo que vai acontecer. Maria tem um bate-papo descontraído, ela consegue orar de forma muito descontraída. E isso mostra aqui o nível de intimidade que essa mulher tinha com Deus. Mostra o nível de intimidade que ela tinha com o Senhor. Porque ela consegue se abrir de forma muito natural na sua intimidade. Então, quero dizer para você, mulher, que a oração é o fruto, é a atitude de alguém que está na intimidade com Deus, no lugar de receber. Não tem como você ter intimidade com Deus se você não ora a Deus. Não tem como você dizer que você tem uma vida íntima com o Senhor, que você é uma cristã, se você não ora, se você não fala com Deus. Porque sabe o que acontece? Eu tenho tanta intimidade com meu marido, que eu não consigo sair daqui para ali sem perguntar para ele. E aí, meu filho, o que você acha? Eu deveria ir para ali? Você acha que eu devo ir para ali? E o que me faz ser tão íntima? O que me faz querer falar com ele? É um nível de intimidade que eu tenho com ele. Então, como que a gente diz que tem intimidade com Deus, se a gente não ora, se a gente não fala com Deus? Porque oração é conversa, oração é falar. Não é difícil orar. Eu não preciso ali me ajoelhar, acabar tudo, parar tudo que eu estou fazendo na minha vida para poder estar em oração. Eu posso estar em oração 24 horas por dia. Eu posso ter sim intimidade com o Senhor no meu trabalho, fazendo o que eu faço, na universidade, fazendo qualquer coisa da minha vida. Eu posso estar na minha vida cotidiana e ter uma vida de oração, de conversa com Deus. Eu posso. Então, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu estou recebendo algo de Deus, como aqui Maria estava, eu sou alguém que fala com Ele, que tem uma vida de oração. Porque quem recebe algo do Senhor, deseja falar com Ele, deseja estar nesse lugar de intimidade. É nesse lugar que eu vou receber curas, é nesse lugar que eu vou receber livramentos, é nesse lugar que eu vou receber provisão, é nesse lugar que eu vou receber milagres. É nesse lugar, é no lugar da oração. Pastora, me passa uma receita. Não tem outra. Você precisa descer em oração, mulher. Você precisa orar. Pastora, mas Deus não já sabe de tudo. Por que eu tenho que orar? Alguém consegue responder? Isso. Porque eu preciso ter intimidade. Eu não consigo ter intimidade com ninguém se eu não consigo falar. A oração é mais para nós do que para Deus, irmãos. A oração é para trabalhar em nós uma intimidade que nós precisamos desenvolver com Deus. Um filho que não conversa com seu pai, uma filha que não conversa com sua mãe, não desenvolve intimidade com a mãe. Não desenvolve entendimento com o pai. Não tem intimidade. Quando acontecer alguma coisa, vai procurar outros lá fora. Vai procurar outras pessoas, vai falar com outras pessoas, mas não vai falar com seu pai, não vai falar com sua mãe. Por quê? Porque não desenvolveu intimidade. Por que quando uma coisa acontece na nossa vida, a gente tem desejo de falar para todo mundo, mas não tem a coragem de se ajoelhar e orar e falar com Deus? Por que a gente pede conselho para todo mundo, mas não tem coragem de se ajoelhar ou de falar com Deus? De falar com Ele, de contar para Ele, de esperar a resposta dEle. Por que almejamos tanto a resposta de outras pessoas e não almejamos falar e receber a resposta do próprio Deus para nós? Por que isso acontece? Isso precisa acabar. O lugar da intimidade não é um lugar pesado, não é um lugar inacessível.
Não é um lugar que está longe, é um lugar que está perto. Sabe por quê? O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, minha irmã, para dizer para nós, olha, foi eu rasguei o véu, eu estou acessível, eu estou disponível, eu estou aqui. A hora que você quiser e desejar, você tem livre acesso a mim. Não existe nada que possa fazer a separação entre nós e o nosso Deus, a não ser os nossos próprios desejos. A não ser a própria barreira que eu estabeleço nesse processo de intimidade com Deus. Abra o seu coração nesta noite. Abra o seu coração nesta noite para entender que a oração é o melhor lugar que nós devemos estar. Tem gente que não recebe, sabe por quê? Porque não ora. Porque não pede. Porque não bate para a porta se abrir. Porque fica nesse mundo ilusório. É como se a presença de Deus não existisse. É como se não tivesse ninguém ali, porque você não está vendo com os olhos físicos. Mas eu quero dizer para você que essa presença invisível, ela é real, mulher. E que você vai ter acesso a partir do momento que você começar a descer, a receber no lugar da intimidade. Tem coisas que você não está recebendo porque você não está querendo mesmo. Porque você não está se colocando na posição de pedir ao Senhor, de falar com Ele, de orar, de contar para Ele, sabe? Contar para Ele. Aquela necessidade que a gente tem de contar para outras pessoas, conta para Ele. Conta para Ele, você vai receber. Tem gente que não recebe porque não está orando, não está perguntando, não está no lugar da oração. E o lugar da oração é um canal para a intimidade com Deus. Esse canal, minha irmã, está aberto, está livre, está acessível. É para nós hoje aqui. É para você, mulher, durante toda a sua semana. É para você lá no lugar de trabalho onde você está. É para você lá naquele lugar da dificuldade que de repente estourou ali, está acontecendo na tua vida. É neste lugar que o canal da oração está aberto. E é nesse lugar que o Senhor nos convida para estar. Amém? Fica de pé nesta noite no nome de Jesus. Eu quero convidar você nesta noite a orar nessa hora, a se colocar nesse lugar de confiar, nesse lugar de orar, nesse lugar de se alegrar. Eu quero convidar você, mulher, a viver uma alegria genuína. Sabe por quê? A alegria do mundo é muito passageira. E ela é muito circunstancial. Depende das circunstâncias. Mas nós não dependemos das circunstâncias, entende? Nós somos aquelas que vão na contramão do mundo. Nós não somos iguais. Deus não nos chamou para ser iguais. Deus nos chamou para sermos diferentes. Somos um povo diferente. Nós funcionamos numa lógica diferente. A nossa lógica não é a lógica desse mundo. O nosso motivo para se alegrar nada tem a ver com os motivos que esse mundo teria para se alegrar. Nosso motivo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o motivo. Quando te faltar motivos humanos, quando te faltar motivos terrestres, quando te faltar motivos visíveis, Ele é o motivo para você se alegrar. Ele é o motivo para você orar. Ele é o motivo para você confiar. Então quero convidar você nesta noite a confiar no Senhor. E você vai se colocar aí diante dele. Eu não sei, não conheço você, não sei o que você tem passado, não sei qual é a tua maior dificuldade para entrar num nível de intimidade com o Senhor. Eu não sei se te falta desejo para orar, eu não sei se te falta confiança, eu não sei o que é que te falta, mas você sabe o que te falta.
Você sabe exatamente o que está te faltando para que você cultive um relacionamento de intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que não dá mais para ficar dessa forma. Não dá mais. Não dá mais, mulher. E que eu posso até falar aqui para você, que se você continuar dessa forma, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Vai ficar difícil de você ter uma espiritualidade. Vai ficar muito mais difícil para você suportar o que possa estar por vir. Porque nesse mundo, não há esperança para nós nesse mundo. Não existe promessa de mudança, não existe promessa de que as coisas vão ficar boas, não. As estatísticas são as piores. E nós, como igreja, precisamos nos preparar para um tempo que será muito difícil. Mas se nós estivermos no lugar da intimidade com Deus, certamente suportaremos todas as adversidades que possam surgir. Economia, misericórdia. As previsões são as piores. Mas a minha confiança não está na economia. A minha confiança não está no meu salário. A minha confiança não está na minha força. A minha confiança não está nas circunstâncias. A minha confiança está no Senhor. Então o convite nesta noite é para que você confie. Para que você se alegre, independente das circunstâncias, porque você tem motivo para se alegrar. E para que você ore, fale com Deus, adquira intimidade, desejo por essa presença. Assim como você deseja a presença do seu marido, dos seus filhos, da sua família, você precisa desejar, mais do que qualquer outra coisa na vida, a presença de Deus. Você vai orar. Vai se colocar aí diante do Senhor, enquanto nós louvamos a Ele, em nome de Jesus. Vira os teus olhos para este lugar. Esse lugar que não dá mais para ser um lugar imperceptível. Um lugar ignorado. Não dá para a gente ignorar esse lugar. Ele existe. E Ele está num âmbito muito maior do que aquilo que você possa desejar. Passa a desejar o âmbito da intimidade com Deus. É nesse lugar que você precisa estar, mulher. Esse lugar vai fazer toda a diferença na tua vida. É esse lugar que vai te levar a experimentar a bênção, a plenitude de ser uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Aleluias, aleluias. Senhor, nos leva para o lugar da presença. Jesus nos leva para o lugar da intimidade com o Senhor. Pai, não permita que estejamos desatentas com tantos afazeres, com tantas atribuições. Pai, permita, Jesus, que venhamos a posicionar as nossas prioridades, que venhamos a priorizar, Senhor, o lugar da Tua presença, o lugar da intimidade que nós precisamos ter. Jesus, muda o nosso pensamento, mexe na nossa agenda, Senhor, se preciso for, mas não nos deixa ficar longe de Ti, não nos deixa, Senhor, estar nesse lugar de apatia, nesse lugar de mornidão. Ah, Jesus, o Senhor não tem a mornidão para nós, o Senhor nos chamou para sermos fervorosas, para sermos quentes, numa presença que nos aquece, numa presença que nos confronta, que nos movimenta e que nos faz estar em intimidade com o Senhor. Jesus nos leva para esse lugar de intimidade. Ah, Jesus, nesse lugar acessível, nesse canal, Senhor, de intimidade com o Senhor, é lá que nós precisamos estar. E é este lugar, Senhor, que o nosso coração se abre nesta noite para estar. É o lugar mais precioso, Senhor, que nós poderíamos estar. Jesus vai rompendo todas as barreiras, todas as dificuldades,
todas as opressões que muitas vezes, Senhor, tem nos tirado, Senhor, esse lugar da nossa vida. Pai, não nos deixe estar oprimidas, Senhor, por tantos acontecimentos, por tantas circunstâncias, e não vermos, meu Senhor, a Tua presença ao nosso lado, a Tua presença a nos provocar, a Tua presença a nos sacudir. Mulher, sai desse lugar de apatia. Eu estou te esperando, eu estou te convocando, eu estou te chamando a se posicionar nesta noite. Ah, Jesus, muitas vezes é isso que o Senhor tem dito para nós, mas estamos longe, não percebendo, Senhor, o convite para a intimidade. Mas eu te peço nesta noite, nos concede estar na Tua presença, nos concede a olhar para o que realmente é importante. Não nos deixa passar, Senhor, por esse mundo sem perceber o que realmente é importante. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Aplauda Ele! Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso. Pai, nós te somos gratas, muito gratas, por tudo que o Senhor tem feito aqui, Senhor, nesses dias. Muito obrigada, Deus, por essa liderança, obrigada por todo o trabalho que foi feito, para que nós pudéssemos ser tão abençoadas como temos sido. Ó Deus, agora nos leva em paz, em tranquilidade, em segurança para os nossos lares. E eu digo ao teu povo que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, a consolação do Espírito, a intimidade, que é para aqueles a quem o Senhor conta os teus segredos, seja com o teu povo, que abençoados dizem amém. Glória a Deus. Vamos